Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Quando ouvimos a palavra fé, uma das primeiras pessoas que me vem à mente é Abraão. Ele era um homem de fé. Na semana passada, aprendemos que Deus falou com Abraão e estabeleceu uma aliança com ele. Falamos sobre a importância dessa aliança como o fundamento de tudo o que Deus quer fazer com a humanidade. Vimos que, com o experimento de Noé, não houve mudança na humanidade. A humanidade era corrupta antes de Noé e, no final da sua vida, a mesma situação voltou a acontecer. Todos faziam o que era certo aos seus próprios olhos, querendo se engrandecer e não honrar a Deus. Agora, vemos Deus agindo na vida de um homem chamado Abrão, que se tornaria Abraão. Nesse caso, vemos uma mudança. Vemos que, por meio de uma aliança estabelecida pela fé, uma aliança que traria redenção, vemos que isso nos trouxe esperança do reino. Dito isso, pegue sua Bíblia e leia comigo, no livro de Gênesis, o capítulo 12. Nós já estudamos os 3 primeiros versículos na semana passada, e agora vamos dar sequência, começando pelo versículo 4. O que vemos aqui é obediência, e quero enfatizar repetidamente a relação entre fé e obediência. Há uma forte relação, uma conexão entre elas. Quando exercemos a fé, essa fé se manifesta em obediência. Elas não são a mesma coisa, mas estão intrinsecamente relacionadas. Nós que caminhamos pela fé, obedecemos a Deus. A fé inicia esse processo de mudança que se manifesta na obediência à palavra de Deus. E por que enfatizo a obediência? Vejamos o versículo 4 do capítulo 12. No versículo 4, lemos: Partiu Abrão. Em seguida, e esse é o ponto-chave, Kasher diber elav Hashem, exatamente como o Senhor lhe ordenara. Ele não pensou sobre o que achava certo ou como faria, mas vemos uma ênfase aqui no fato de que Abrão fez exatamente como Deus lhe ordenou. Em outras palavras, vemos uma conexão entre as ações de Abraão e a palavra de Deus, o que Deus lhe revelou. Prosseguindo, vemos aqui na segunda parte do versículo 4 que diz: E Ló foi com ele. Mas por que isso está destacado? Veremos algo mais. Daqui a pouco, voltaremos à esposa de Abraão, Sarai. Mas antes que ela seja mencionada aqui, nós encontramos Ló. Ló era sobrinho de Abrão, e ele representa, preste atenção, ele representa a próxima geração. E quero enfatizar isso porque nas Escrituras, especialmente nas profecias, vemos muitas vezes uma pista, o que chamamos em hebraico de remes. Deus nos dá uma pista de que a próxima geração é a geração do reino. Então, quando a próxima geração é mencionada, precisamos pensar no cumprimento dos planos e propósitos de Deus. E o que as Escrituras nos dizem é que Abrão estava preocupado com a próxima geração. Um dos primeiros mandamentos que aprendemos nas Escrituras. Lembra do que costumamos orar, daquela oração conhecida como Shema, que significa: Ó Israel, o Senhor teu Deus é um. Ela nos diz que devemos amar o Senhor nosso Deus com todo o nosso coração, alma, mente e força. Ele diz: Estes mandamentos que hoje te ordeno estarão no teu coração. Em seguida, ele diz:
ensina-os diligentemente a seus filhos. Ou seja, eles são a próxima geração. Então, repetidamente, vemos nas Escrituras essa ênfase na próxima geração, para que a vontade de Deus se cumpra. Então, Ló foi com ele, Abrão. Lemos que ele tinha 75 anos quando saiu de Harã. Ele saiu desse lugar, Harã, onde ele morava. Ele partiu antes, pois sua família estava seguindo para a terra de Canaã. Mas pararam lá. Abrão, porém, continuaria a jornada. Agora, há outro princípio importante que vemos aqui. Deus agindo em nós. Deus nos tira de onde estamos e nos reposiciona, nos movendo para um lugar diferente. Às vezes, isso significa que somos fisicamente levados de um lugar para outro, como vemos aqui, mas outras vezes envolve apenas uma mudança em nossa vida, seja de profissão, seja de alguma outra atividade, mas Deus continua trazendo mudanças para nossas vidas. Portanto, repetindo, existe uma conexão entre fidelidade e mudança. Se você não está disposto a mudar, se não está buscando o que é diferente e novo em sua vida, então você não está aberto para Deus agir e se mover, porque Deus traz mudanças constantemente. Então, nesta passagem das Escrituras, vemos que ele partiu de Harã. Versículo 5. E Abrão levou consigo Sarai, sua esposa, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, o que necessitavam ou possuíam. Diz também, e a Nefesh. Na verdade, não traduzi literalmente, usei a palavra do hebraico Nefesh. É interessante notar que o texto menciona que Abraão teve sucesso e prosperidade em Harã. Entretanto, Deus irá transferi-lo para um lugar diferente. Quando partiu, ele disse que levou consigo sua esposa, Sara, seu sobrinho Ló, e também o que havia adquirido. Em seguida, ele diz, a alma. Muitas Bíblias. Na verdade, ao consultar 25 traduções diferentes para o inglês, encontrarei a palavra Hanefesh, que significa alma, mas é traduzida como servos, homens ou pessoas, sempre do plural. De certa forma, o contexto nos leva a crer que ele não estava levando apenas uma pessoa consigo, mas sim que ele estava acompanhado de muitas pessoas. Porém, existem duas maneiras diferentes de interpretar isso. Primeiramente, ao traduzirmos a palavra de Deus, não temos liberdade. E quero enfatizar isso. Nós não temos liberdade para traduzi-la com nossa própria interpretação. Isso é muito perigoso. Porque, se estivesse no singular, da maneira como realmente lemos, levaria alguém a refletir sobre isso. O que significa que ele adquiriu essas coisas e uma alma? Bem, é assim que o comentário rabínico entende. A palavra alma pode significar um indivíduo, mas também pode se referir ao aspecto espiritual da pessoa. O que alguns comentários rabínicos apontam é que Abraão, por Deus ter lhe aparecido e por ele conhecer a aliança estabelecida, falava sobre o Deus dessa aliança. Falava sobre os propósitos divinos de abençoar e sobre como Deus queria usá-lo para abençoar outras pessoas. Por isso, ele trouxe pessoas consigo. Alguns dizem servos, mas a palavra servos não aparece ali. Provavelmente se refere a mais de uma pessoa, mas está no singular. Por quê? Veja só o que deve ser enfatizado. Abraão influenciou pessoas para a verdade de Deus e fez isso uma alma de cada vez.
o que significa que ele não estava pensando em formar um grande grupo. Ele estava sempre focado no indivíduo. E é isso que o texto hebraico está tentando nos revelar, que ele não estava tão preocupado com números. Ele enfatizou o indivíduo. Então, olhe de novo para o versículo 5. Abraão levou consigo Sara, sua esposa. Literalmente, neste momento, é Sarai. E também Aló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido. O que eles adquiriram? Depois ele diz, e o Hanefesh, e a alma que ele fez em Harã. Literalmente diz, que eles fizeram em Harã. Então, não apenas Abraão era uma pessoa que influenciava outros espiritualmente, mas também Sarai e Ló. Eles eram uma família que foi usada para os propósitos de Deus, anunciando a verdade dessa aliança. Vá agora para a segunda parte deste versículo. Nós lemos na metade do versículo 5. Eles partiram e caminharam em direção à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. Versículo 6. E Abraão atravessou a terra até o lugar de Sichem. Aqui se refere a Siquém, uma região conhecida na área de Samaria, chamada hoje pelos árabes de Nablus. Nome que frequentemente aparece assim em mapas em inglês. Mas não precisamos usar nomes árabes, que geralmente têm algum significado islâmico, mas usar, sim, nomes bíblicos, como Sichem. Da mesma forma, as pessoas frequentemente chegam a Jerusalém, e um dos portões mais belos da cidade velha de Jerusalém é o portão de Sichem. Mas as pessoas frequentemente o chamam de portão de Damasco. Por quê? Bem, é assim que os árabes o chamam, porque Damasco fica ao norte e, portanto, eles querem enfatizar essa cidade no norte. Mas nós, que temos fé, não o chamamos de portão de Damasco. Devemos nos ater ao seu termo bíblico, enfatizando a fé de Abraão. Quando ele chegou à terra, ele chegou a este lugar, Sichem. O que é interessante de ver é que o texto diz que ele chegou ao lugar de Sichem. A palavra lugar, Hamakom, o lugar, muitas vezes, é uma expressão idiomática usada para Deus. Mais uma vez, dentro da tradição judaica, fala-se de como Abraão encontrou Deus ali. Então ele fez essa jornada e estava buscando a Deus. Ele parou ali porque o encontrou. Essa é uma interpretação. E também em Alon Moré, um outro lugar. E aqui, novamente, se você observar, muitos comentários destacam essas duas montanhas, a montanha da bênção e a montanha da maldição, ambas nessa área ao norte de Jerusalém. Vamos prosseguir. Ao final de versículo 6, está escrito: E os cananeus habitavam essa terra. Então ele foi lá, e não era um lugar vazio. Havia cananeus na terra. E o que isso indica? Bem, um conflito, porque os cananeus diriam que era a terra deles. Mas aqui está o que precisamos lembrar. Deus é soberano e não era uma terra vazia. Havia pessoas lá. Mas Deus tinha um propósito, ele tinha um plano. E esse propósito, esse plano, repousa unicamente sobre o significado da terra e sobre aqueles que são fiéis. Precisamos sempre atribuir o devido significado a esses dois componentes. Não apenas as pessoas fiéis, mas a conexão entre a fidelidade e a terra prometida. Então, vamos ler. Olhe o versículo 7. O Senhor apareceu a Abrão e disse: Essa é uma promessa. Ele disse: À sua descendência estou dando, ou melhor, darei, literalmente, esta terra. Logo de cara, percebemos uma coisa. É aos descendentes de Abrão que Deus,
O Criador do mundo, isto é, o dono deste mundo, desta terra, ele é livre para dá-la a quem ele desejar. E estamos falando de promessas. Este capítulo 12 de Gênesis é sobre uma promessa de bênção da aliança. E se essa promessa for cumprida, há uma exigência bíblica para que o povo de fé habite na terra da promessa. O que ele diz aqui? Eu dou, ou darei esta terra. Ele diz, a sua descendência. E Abrão, o que ele fez? Continue lendo. Ele construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Então, Deus apareceu com um propósito de revelação. E o que ele revela? Aqui está a resposta. Ele revela a vontade de Deus. E então, o que podemos aprender com isso? Muito simples. Se você não está interessado em fazer a vontade de Deus, não espere que Deus lhe dê revelação. Não espere que Ele lhe dê discernimento e conhecimento de seus planos e propósitos. Abrão demonstrou sua disposição em obedecer. Ele tinha uma fé que impactava seu comportamento. E você precisa se perguntar, será que eu também tenho essa fé? Uma fé que não está simplesmente na minha mente, mas que se expressa em ações. E aqui, mais uma vez, como eu costumo dizer, não somos salvos por essas ações, pela execução delas ou pela obediência. Não. Somos salvos pela fé. Porém, a verdadeira fé, à medida que recebe tempo e revelação de Deus, produzirá atitudes fiéis. Elas serão uma consequência natural. E é isso que vemos na vida de Abraão. Assim, ele construiu um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Versículo 8. Dali prosseguiu em direção às colinas. Mais uma vez, ele chegou a um bom lugar. Estava no lugar onde Deus lhe apareceu, mas não permaneceu ali. Havia mudanças constantes, havia movimento. Portanto, não se acomode onde você está, tanto fisicamente quanto mentalmente, espiritualmente. Deus quer sempre trazer mudanças para a sua vida. É uma jornada, e é isso que esta passagem revela. Vamos repetir o versículo 8. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel. Literalmente, está escrito, a casa de Deus, e armou a sua tenda. A palavra tenda é em hebraico ohel, mas aqui é a palavra ohilá. Alguns comentaristas apontam que a última letra, rei, representa o pronome possessivo feminino da terceira pessoa do singular. Então, não é que ele armou uma tenda, mas sim que ele a armou a tenda dela. E aqui isso se refere a Sarai, ou, como veremos mais tarde, a tenda de Sara. Isso mostra algo. Ele sempre pensou primeiro em sua esposa. Este é o grande princípio. Ele armou a tenda de Sara. Mas eles não moravam juntos? Claro que sim. Mas esta era a tenda que continha as coisas dela. Então, o que fez primeiro? Desempacotou tudo para que ela pudesse se sentir em casa. Esta é simplesmente a atitude de um marido temente a Deus. Ele coloca sua esposa em primeiro lugar. É isso que este texto está dizendo. Continuando, lemos que ele foi para o leste, para a casa de Deus, para Betel, e armou a tenda dela, tendo Betel a oeste, e também Ai a leste. Então temos esses dois locais. O oeste aqui, na verdade, é a palavra Yam, que significa mar. O mar estava a oeste, e este grupo de pessoas, chamado Ai, estava a leste, e ele estava entre eles.
Mais uma vez, observe o final do versículo 8. Ele construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. O que estamos vendo? Estamos vendo como havia adoração constante na vida de Abrão. Ele ia a um lugar, construía um altar, ia a outro lugar, construía um altar e adorava ali. Perceba a mudança em sua vida espiritual. Primeiro, passou a construir um altar para o Deus que apareceu para mim. Depois, vemos que há crescimento ou maturidade. Vemos que ele invocou o nome do Senhor. O termo invocar o nome do Senhor não significa apenas pronunciá-lo, mas também demonstrar o caráter de Deus. Agora, observemos o versículo 9. Depois, Abrão partiu e prosseguiu. Novamente, o que está sendo enfatizado? Um movimento constante. Ele prosseguiu em direção ao sul. Por que isso é tão importante? Porque Abraão está reivindicando terras, está construindo altares nesses locais. E por que ele está fazendo isso? Ele está reivindicando-os para a adoração a Deus. Ele está dizendo: esta terra tem um propósito, ela foi separada, ela foi santificada para a adoração a Deus por meio de seus descendentes. E seus descendentes serão, como aprendemos na semana passada, instrumentos de bênção. Abraão está demonstrando a vida abençoada, como Deus o está conduzindo e guiando de um lugar para outro. E a sua adoração muda, amadurece. Ela amadurece de forma que reflete o caráter de Deus. Agora, versículo 10. Aqui vemos algo inesperado. Nós vemos que há um obstáculo a ser superado. Veja, Abrão não teve vida fácil. Ele não chegou a este lugar sozinho. E por obedecer a Deus, tudo ficou fácil. Não havia problemas em sua vida. Tudo simplesmente se encaixou. E isso confirmou que ele estava andando com Deus. Não vemos que foi isso que aconteceu. Nós percebemos que ele estava andando com Deus, estava obedecendo a Deus, mas havia coisas a superar, havia obstáculos. E o que isso nos mostra? Veja o versículo 10. Houve fome naquela terra. Isso não seria algo que esperaríamos. A fome, geralmente, mostra algo que desagrada a Deus, e a fome seria a consequência disso. Mas não é esse o contexto aqui. O que vemos no versículo 10. Houve fome naquela terra, e Abrão desceu ao Mitzraim, ou Egito. Então ele estava partindo da terra prometida. Mas precisamos ter cuidado, porque Deus está revelando algo aqui de forma profética. O Egito também faz parte. É uma porção da terra prometida. Deus o está levando para um lugar, mais uma vez, reivindicando isso como herança de Abraão. Assim, Abrão desce ao Egito para ali viver porque era grande a fome na terra. Versículo 11. Quando Abraão estava prestes a entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que você é bonita. Para a palavra bonita, ele usa a expressão Yafat Mar'eh, que significa bonita de aparência. Isso seria enfatizado entre as pessoas dos patriarcas. Com qual propósito? Para chamar a atenção para a mulher. E qual é a razão disso? Mostrar o quanto as mulheres são importantes espiritualmente. As mulheres serão vistas aqui como bênçãos. Elas são um recurso valioso para o marido no cumprimento dos propósitos de Deus. Novamente, isso está acontecendo para que haja revelação. Quando lemos no livro de Gênesis, percebemos que muito do que está escrito ali foi registrado para aprendermos princípios espirituais e verdades. Portanto, ao observarmos isso, surge a questão:
Qual a mensagem e as verdades que Deus deseja revelar nesta passagem? Creio que veremos algumas muito significativas deste evento. Antes de prosseguirmos, há um ponto que gera controvérsia entre os leitores, pois acreditam que Abraão não falou a verdade. Se você voltar a examinar a genealogia, descobrirá que Abrão e Sara eram parentes. Eles tinham o mesmo pai ou mãe. Portanto, por causa disso, era correto que ele a chamasse de sua irmã. Isso é muito importante. Mas o que podemos concluir disso? Bem, há um propósito para ele fazer isso. É muito importante entender esse ponto. Continue lendo. Estamos lendo o versículo 11. Pois Sara, sua esposa, era uma mulher de bela aparência. E ele diz, você é uma mulher de bela aparência. E quando os egípcios a virem, dirão, esta é a mulher dele. E eles vão desejá-la. E por ele ser o marido, o que diz? Eles me matarão, mas deixarão você viva. Eu acredito que isso é profético. Acredito que ele está fazendo isso porque Deus está revelando isso a ele. E, portanto, ele diz no versículo 13, diga então que você é minha irmã, assim para que me tratem bem por amor a você. Agora, leia isso com muita atenção. Ele está instruindo-a a dizer, sim, com base em uma interpretação da nossa genealogia, sim, eu sou sua irmã. E, portanto, ele diz, diga isso para que me tratem bem por amor a você. A esposa aqui está sendo uma bênção. Sua obediência ao marido é um instrumento de bênção e sustento para a vida dele. E ele diz, e a minha alma viverá por sua causa. O que significa, viverei por sua causa. Versículo 14. Então, quando Abraão chegou ao Egito, os egípcios viram sua esposa, que era muito bonita. Ele sabia, e é por isso que eu disse que é profético, porque ele sabia o que os egípcios pensariam e como reagiriam. Eles diriam, desejamos esta mulher. E como ela é casada, a única maneira de a conseguirmos é matando-o. Então ele disse, não quero enfatizar o relacionamento de marido e mulher. Quero que pensem que você é simplesmente minha irmã. E por que ele fez isso? Isso ficará muito claro. Vejamos agora o versículo 15. E viram Sara, os Sarei. Os Sarei seriam os oficiais do gabinete. Os oficiais do faraó a viram. Eles a viram e eles a elogiaram diante do faraó. E a mulher foi levada imediatamente ao palácio do faraó. Abrão entende o que vai acontecer. Deus vai agir nessa situação. O que Abraão tem feito? Bem, vou lhes dizer o que ele tem feito. Ele tem testemunhado. Precisamos voltar àquele versículo das Escrituras que, na verdade, quase todas as traduções que encontrei traduziram incorretamente onde diz que ele adquiriu a alma. O que isso significa? Significa que ele impactou pessoas espiritualmente, que ele tomou almas. É exatamente isso que o livro de Provérbios nos exorta a fazer. Lemos no livro de Provérbios. O sábio ganha almas. Mas não é a palavra vencer. Essa é uma tradução muito ruim. Você não ganha almas, você as alcança. Isso tem a ver com a autoridade que Deus nos deu ao falarmos a verdade. Ao falar a verdade, você verá pessoas tendo suas almas alcançadas para o reino de Deus. E nós teremos o privilégio de fazer isso. Bem,
Abraão vai a vários lugares e proclama Deus em todos esses locais, construindo um altar. Algumas pessoas pensam que esse altar, na verdade, se você ler alguns dos comentários cristãos, é como se ele estivesse estabelecendo igrejas na terra. No judaísmo, estabelecendo sinagogas ou altares para adorar a Deus. São lugares de culto. Então, a mesma coisa está sendo dita num idioma diferente. E tudo isso é para nos dar entendimento, para compreendermos qual é a sua preocupação aqui. Ele quer manifestar Deus e quer fazer isso de maneira que, acredito eu, que Deus lhe revelou. E que maneira é essa? Bem, veja o que acontece. Sara é levada ao palácio do faraó imediatamente. Versículo 16. Ele tratou bem Abrão por causa dela. Agora, o que ele disse? Ele disse: diga isso para que ele vai ficar bem para mim por sua causa. E agora, o que está acontecendo? Nós vemos a manifestação disso. E é por isso que eu creio. Os comentaristas rabínicos ensinam que isso foi algo que Abraão havia revelado a ele. Ele estava falando profeticamente quando disse para fazer isso. Então, continuando, e Abrão recebeu ovelhas e bois, jumentos e jumentas, servos e servas, e também camelos. Ou seja, ele está sendo abençoado. Por quê? Bem, porque Sara, ela é linda. O faraó quer cortejá-la. E ao fazer isso, ele concede bondade a Abraão. Isso continua por um período de tempo. Mas antes de Faraó tomá-la como esposa, Deus intercede. Por que digo isso? Vá, por favor, ao versículo 17. Deus agiu. Foi por causa da fidelidade de Abraão que Deus agiu nessa situação. Não agiu contra Abrão, ele agiu contra o faraó. Por quê? E o Senhor puniu o faraó com grandes. E aqui está a palavra negatim. É como uma praga. Essa palavra também pode ser usada para lepra. Então, ele o puniu com algum tipo de graves doenças em seu corpo. E não apenas ele, mas em toda a sua casa, por causa de Sara, mulher de Abrão. E o que acontece? Veja o versículo 18. Por isso o faraó mandou chamar Abrão e disse: o que você fez comigo? Porque não me falou que ela era sua mulher? Agora, como podemos perceber de imediato que o faraó sabia que ele era a mulher de Abraão? Bem, o comentário diz que foi porque Deus revelou isso a ele. Deus ficou irado com o fato de o faraó ter tomado a mulher de outro homem. E você pode até dizer: mas ele não sabia disso? Bem, isso é verdade. Mas a questão é que somos responsáveis por nossas ações, independentemente de tudo, não apenas pelo que sabemos. Há uma falsa teologia circulando sobre responsabilidade, dizendo que somos responsáveis apenas pelas coisas que sabemos. Isso não é verdade. Somos responsáveis por toda a verdade. Então, o que Abrão fez nessa passagem das Escrituras foi criar a situação para que Deus... O quê? Para que Deus se manifestasse. Veja, aqui está o problema. Eles simplesmente pegaram Sara à força. Ele, ou seja, o faraó viu que ela era bonita e a desejou e começou a agir com bondade para aquele que ele pensava ser o irmão dela, a fim de influenciá-la a seu favor. Mas ele fazia tudo movido apenas por seu desejo egoísta. Deus revelou isso ao faraó. Ele disse: esse comportamento não é aceitável. Você precisa conhecer a mulher com quem vai se casar, não apenas pela aparência.
mas sim por quem ela realmente é. Essa é a mensagem aqui. Então o faraó disse: por que você não me falou que ela era sua mulher? Porque disse: ela é minha irmã, e eu a tomei para ser minha mulher. Essa era a sua implicação. Era isso que ele estava tentando realizar. Aí está sua mulher, tome-a e vá. Ele deu ordens a seu respeito, ou seja, o faraó deu ordens a respeito de Abrão, para que seus homens fizessem algo, para que Abrão partisse com sua mulher e com tudo o que possuísse. Ou seja, tudo o que ele havia adquirido do Egito. E o que acontece depois? Ele retorna à terra. Com o quê? Com a bênção. Portanto, quando ouvimos a voz profética de Deus, quando ouvimos o que Deus quer fazer em nossas vidas, as mudanças que Ele deseja realizar, Ele nos transformará para que se cumpram os seus propósitos. E quando nos submetemos a isso, também seremos abençoados. Esse é um capítulo muito importante, que nos ensina princípios sobre como usar a fé, como andar em obediência para que possamos ser usados por Deus. E quando somos usados por Deus, Ele é fiel e verdadeiro ao nos recompensar. Como dizem Hebreus, Ele não se esquece de nenhuma boa obra que fazemos em seu nome e para os seus propósitos. Bom, vamos encerrar por aqui. Até a semana que vem, quando entraremos no livro de Gênesis, capítulo 13. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.